Irmãos, o tema que eu escolhi para esses 2 dias é o meu amigo, o Espírito Santo. Quero hoje e amanhã discorrer acerca desse tema tão relevante aos dias presentes. O Santo é Deus em nós. É interessante que Deus, o Pai, é Deus por nós. Jesus foi Deus entre nós. E o Espírito Santo é o Deus conosco, do nosso coração, do nosso ser. Então, Deus é por nós, Deus é entre nós e Deus em nós. Deus por nós, Deus entre nós e Deus em nós, no ministério do Espírito Santo. Hoje eu quero conversar com vocês, irmãos, o que o Espírito Santo faz por nós. E amanhã, o que o Espírito Santo faz em nós. Hoje, o que ele faz por nós, e amanhã, o que ele faz em nós. O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 16. João 14, 16. Nós encontramos no Evangelho de João 14, 16, Jesus falando assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus Cristo disse: não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, o Pai Dagogo. O Pai Dagogo é um termo grego que foi mais tarde traduzido como pedagogo, aquele que conduz as crianças, o condutor de crianças. Veja, irmãos, que para Deus eu sempre vou ser essa criança que precisa realmente de um condutor. E esse condutor, ele é meu amigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence. A palavra de Deus, quando nós percebemos João 16, no verso 7, mas eu vos digo a verdade, disse Jesus. Eu vos digo a verdade. Convém, porque se eu não for o Consolador, vier o Consolador, convencerá. Veja que ele me convence. Meu amigo, ele me convence que eu não devo confiar em mim mesmo. Não devo confiar na minha frágil direção. Não devo confiar nas minhas emoções. E se houve um momento, irmãos, em que o ser humano não sabe gerenciar as emoções, é o momento em que nós vivemos. Vivemos num momento conturbado, em que as pessoas não têm controle. Mas o Espírito Santo nos convence, diz a palavra de Deus. E muito mais do que isso, quando a gente vê, por exemplo, São João 6, verso 44, Evangelho de João 6, 44, é dito que ninguém vem a mim se ele não vos trouxer. O meu amigo Espírito Santo, ele me atrai até Jesus. Ele é meu amigo porque ele me convence. E muito mais do que me convencer, ele me atrai até Jesus. Ele me mostra o caminho que conduz à excelência. Por quê? Porque quando eu olho para mim, diz Paulo, eu não vejo como ser salvo. Mas no fruto do Espírito Santo, eu experimento a salvação. O Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos atrai, e quando ele está me convencendo, me atraindo, o Espírito Santo também me ensina. O Espírito Santo me ensina. Atos 16, verso 14, diz que Deus envia o Espírito Santo para que ele faça a gente entender no coração a vontade de Deus. Então, o pedagogo divino, ele me ensina. O Espírito que me convence, o Espírito que me atrai, o Espírito Santo também me ensina. Ele abre o meu entendimento. Ele abre o meu entendimento. Para que eu tenha uma visão, não somente uma visão superficial,
não somente uma visão desse mundo, mas que ele me abra os olhos para a realidade espiritual. Então, o Espírito Santo, ele me ensina, ele vai me ensinando a caminhar. E nessa caminhada é impressionante, irmãos, que o Espírito Santo, ele fala no meu coração. Essa canção do Nadson Portugal, que a irmã Joana colocou para a gente, é interessante. E num determinado momento da canção, ele diz que às vezes sente a sensação que não vai mais conseguir. E eu preciso ficar a sós. Eu preciso dar um tempo, conversar contigo a sós. Ou seja, é interessante que você, num determinado momento da sua vida, você fique só. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, ele é o Deus que quer conversar contigo. Ele quer comungar contigo. E para a gente conversar com o Espírito Santo, a gente precisa estar só, no silêncio. Veja que a Bíblia diz que Jesus muitas vezes se isolava e passava a noite inteira em oração. A Bíblia diz que João Batista também, às vezes, ele ia para o deserto. A Bíblia diz que Jesus foi ao deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, muitas vezes, nos leva ao deserto dessa vida. Ele nos ensina lições preciosíssimas. E eu não sei se você está passando por um deserto, mas eu te digo uma coisa, meu irmão, nessa noite, nessa madrugada, o deserto não é um cemitério de cristão. O deserto é escola de profeta. E talvez o Espírito Santo, nessa manhã, precise levar você até o deserto. Você precisa se esvaziar de si mesmo, das suas teorias. Você precisa realmente entender que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Espírito Santo, ele me convence, o Espírito Santo me atrai, o Espírito Santo me ensina, mas o Espírito Santo também, conforme Efésios, no capítulo 1, do versículo 13, diz em Efésios que também nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então, o Espírito Santo, ele sela a minha vida. Esse selo é símbolo de realeza. O Espírito Santo sela a minha vida, testificando que eu sou nascido de Deus. O Espírito Santo me conduz a essa experiência do selamento. Então, o Espírito Santo me convence, o Espírito Santo me atrai, o Espírito Santo me ensina, o Espírito Santo também me sela com o selo da promessa. Mas a Bíblia também diz, amigos e irmãos, que o Espírito Santo me consola. O Espírito Santo me dá consolo. Nesse mundo, disse o Senhor Jesus Cristo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Quando Jesus Cristo diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. O Espírito Santo me dá consolo. O Espírito Santo, ele, além de selar, ele também conforta o meu coração nos dissabores dessa vida, nas amarguras que irei passar nessa jornada, nesse deserto, às vezes, existencial. Eu tenho um consolador. Você não está só. O Espírito do Senhor é contigo, te dando consolo nessa jornada espiritual. Ele traz consolo. O Espírito, ele traz paz em meio à dor. O Espírito Santo, ele, além de me selar, a Bíblia diz que ele habita em vós. Aqui está, meus amados, a necessidade que temos de cuidar da nossa vida, a necessidade que temos de cuidar da nossa mente, de cuidar nas entradas da nossa alma. O que eu escuto, o que eu vejo, o que eu penso, de fato vai dizer quem eu sou. O meu linguajar, a minha maneira de caminhar. O Espírito Santo quer trazer consolo à minha vida. Mas muito mais do que o consolo, o Espírito Santo, ele também é meu guia. O Espírito Santo, diz o evangelista João, no capítulo 16 e no versículo 13, é dito, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele é meu guia. O Espírito Santo, ele nunca vai me deixar à mercê da minha própria sorte.
O Espírito Santo vai me guiando na verdade. Eu vou ouvindo essa voz. Mas para que eu, de fato, escute essa voz, eu necessito ter intimidade com Deus Espírito Santo. É na voz do silêncio, irmãos, e não do barulho. É na voz da comunhão. E já dizia a mensageira do Senhor, uma vida no altar é o maior argumento em favor do cristianismo. De fato, nós precisamos e necessitamos de uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo. O professor celestial que habita em nós é impressionante. O Deus que criou o universo, Deus que criou o universo, Deus que desceu até a terra e o Deus agora que vem até a essência do meu ser. O Deus criou os céus e a terra. Deus, ele veio até nós na figura de Jesus Cristo. E o Espírito Santo é Deus em nós. Deus por nós, Deus entre nós e Deus em nós. O Deus que criou tudo e foi por nós. E a tudo, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo se tornou um de nós, porque é o Deus homem. E o Espírito Santo é Deus em nós. Deus por nós, Deus entre nós e Deus em nós. Por isso que o professor celestial quer caminhar contigo nessa madrugada. Ele quer ser o nosso guia. Quando você caminhar pela tempestade, não tenha medo da escuridão. O Espírito Santo é contigo nessa jornada, nessa caminhada. Mas a Bíblia diz muito mais do que isso. Além dele me consolar, além do Espírito me guiar, a Bíblia também diz que o Espírito Santo me dá poder. A Bíblia diz: receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, irmãos, está faltando. Está faltando poder no mundo. Está faltando poder nas autoridades. Está faltando poder, às vezes, na vida sacerdotal. Está faltando poder. Nós vivemos uma crise de autoridade. Aqueles que deveriam dar o exemplo, não dão. Nós temos crise entre nós. Temos uma crise econômica, temos uma crise de identidade, nós temos uma crise política, nós temos uma crise de transparência, mas o Espírito Santo quer nos dar poder. O Espírito Santo quer, de fato, caminhar conosco. E coisas extraordinárias acontecem quando a gente dá o lugar ao Deus Espírito Santo. Então, o Espírito Santo quer me dar poder. E o termo usado lá em Atos dos Apóstolos é dínamos, é uma dinamite. Deus quer te dar uma dinamite espiritual. Deus te chama nessa manhã não para você ser o maior, mas todos quando Deus chama se tornam os melhores. Se você não é o maior, mas você pode ser o melhor. Você pode ser o melhor pai, você pode ser o melhor filho, você pode ser o melhor no poder do Espírito Santo. Ele nos dá poder. Poder, irmãos, o poder que quando aqueles iletrados homens entraram até o templo chamado Formosa, diz a palavra que eles olharam para aquele homem que estava coxo. O paralítico estava ali e Pedro e João disseram: olha, nós não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E a palavra diz que ele saiu saltando e louvando a Deus. É desse poder que nós necessitamos nessa manhã, amados irmãos. Não o poder do argumento, mas o poder da essência. O poder de viver o Evangelho. O poder de pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Lembre-se de uma coisa: a porta continua estreita. A porta não pode se ajustar aos preceitos desse mundo. A nossa expectativa não está nos homens dessa terra. Muito embora eles tenham boas intenções, a nossa esperança está em Jesus Cristo. Por isso que nós devemos seguir o caminho estreito e apertado. O Espírito Santo nos dá poder. Esse poder para a gente vencer o mal, esse poder para a gente viver uma vida santificada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deus não chamou para a gente ser o caramelo desse mundo. Deus não chamou você para você ser o caramelo, para você ser aceito. Deus chamou você para você ser o sal da terra e a luz do mundo. Aquilo que o mundo cospe, aquilo que o mundo odeia, aquilo que o mundo rejeita. Esses são os seguidores de Jesus Cristo.
alguns querem ser caramelo, querem ser ovacionados pelo mundo. Jesus Cristo disse que aqueles que me seguirem piedosamente passarão perseguições. Então, o Senhor quer nos dar o poder de ter uma vida no altar, uma vida consagrada a Jesus Cristo. E nós necessitamos caminhar com o nosso amigo Espírito Santo. Sabe, irmãos, o termo, quando diz assim, mas receberei poder, eu quero dizer para vocês nessa manhã que não ter poder é pecado. Não ter poder é estar em pecado, porque todo o poder foi dado. Todo o poder foi dado. E a mensageira do Senhor, ela diz o seguinte: quando a fé primitiva for reacendida, certamente a fogueira da perseguição será reacendida. Nós temos uma igreja, irmãos, que às vezes não é uma ameaça ao inferno. Sabe por quê? Porque falta fogo no altar. Se falta fogo no altar, é porque falta comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, nessa manhã, o pedagogo divino, quer caminhar com cada um de nós. E eu sinto a necessidade de um batismo diário com o Espírito Santo. Eu sinto a necessidade de caminhar com Deus. Tudo isso que nós enfatizamos aqui, o Deus que me consola, o Deus que me guia, o Deus que me dá poder. Mas muito mais do que isso, nós em Romanos, no capítulo 8 e no verso 26 de Romanos, é dito que também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Esse meu amigo, ele me conhece. Ele conhece as minhas tentações. Ele conhece as minhas falhas. Mas o texto sagrado diz que ele me assiste nas minhas fraquezas. Que ele conhece que eu não sei nem orar, mas que diz que o meu amigo Espírito Santo, ele é o tradutor celestial. Ele traduz as minhas orações. Eu vou conversar com Deus, sabe? E às vezes eu falo uma coisa, quando na verdade eu quero falar outra. Na comunicação com Deus, a minha voz é imperfeita, é humana. O Espírito Santo vai lapidando essas palavras e chega até Deus perfeita. O Espírito Santo, ele me assiste. O Espírito Santo, ele me motiva. O Espírito Santo, diz a palavra, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Deus que poderia, de fato, me condenar, resolveu me abraçar. Esse Deus que podia realmente não caminhar, resolveu comungar comigo. E eu necessito desse meu amigo Espírito Santo. Para que nessa jornada, nesse mundo de trevas, eu preciso que o Espírito Santo continue me confortando, me guiando, me dando poder, intercedendo por mim, sendo meu guia espiritual, sendo meu professor divino. Eu quero confessar ao Espírito Santo que eu sinto a necessidade. Eu sinto a necessidade dele na minha vida, assim como uma planta precisa da água, assim como uma planta precisa do sol. Eu necessito do Deus Espírito Santo. Esse Deus que trabalha no silêncio. Esse Deus que espera. Esse Deus que chora. A Bíblia diz que ele chora. A Bíblia diz que ele fica triste. Mas a Bíblia diz que ele jamais me deixará. Quando eu caminhar pela tempestade, eu não tenho medo da escuridão, porque eu tenho um amigo, o pedagogo divino, o meu pai, o meu amigo, o meu advogado, o Espírito Santo de Deus, o tradutor celestial. Não gostaria você, nessa manhã, de pedir ajuda a esse amigo? Quando o meu garoto era pequeno, ele foi capinar o quintal na faculdade, a gente morava na Vila dos Teologanos, e ele foi capinar um quintal. E ele começou a colocar o entulho num carrinho de mão. E começou a ficar pesado, e ele era pequeno, e ele disse assim: pai, eu não estou conseguindo levar esse carrinho. Eu disse: você tem certeza que você não consegue? Ele disse: não, pai, eu não consigo. Mas você pode pedir ajuda a mim. Você pode pedir ajuda ao seu pai. Você está cansado nessa manhã, meu irmão? Você está desanimado? Às vezes falta força? Peça ajuda ao seu amigo, o Deus Espírito Santo. Ele é
o pedagogo divino, ele é o seu professor, ele é o seu consolador, ele é o seu tradutor celestial, ele jamais se deixará nessa jornada. Ele intercede por ti, ele caminha contigo, ele te dá poder e ele te trouxe aqui nessa madrugada. Ele trouxe aqui porque ele quer te levar à casa paterna. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Quando as pessoas vão fazer empréstimo aos bancos, geralmente existe um setor de penhor. Vamos dizer que você pegou lá com o banco 10 mil reais, aí você deixa uma joia de 100 mil reais. É a certeza que você vai pagar os 10 mil, porque se você não pagar os 10 mil, o banco vai ficar com a sua joia de 100 mil reais, porque o setor de penhor geralmente é 10 vezes mais do que o valor que você pediu. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Que Jesus Cristo foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo, porque ele vai me guiar até a casa paterna. O Espírito Santo pega na minha mão e diz assim: meu filho, eu vou contigo. Portanto, não sofra só. A Bíblia diz lá em Romanos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito de paz, o Espírito liberta, o Espírito me dá poder. Você está cansado nessa manhã, você está sobrecarregado nessa manhã, você tem pensado em desistir, você não sente mais força, você diz assim: pastor, eu estou desfalecendo. O Espírito Santo é seu amigo, ele é seu pai, ele vai te dar força. Assim como ele soprou sobre os apóstolos, ele sopra sobre cada um de nós nessa manhã. O sopro do Espírito é um sopro de vida. O sopro do Espírito é um sopro de transformação. O sopro do Espírito é um sopro de mudança, é um sopro de poder. O Espírito Santo sopra porque ele é soberano. O Espírito Santo sopra porque ele sopra a liberdade e a vida. Não gostaria você nessa manhã, prezado amigo, prezado irmão, de buscar essa força no Consolador, naquele que é o seu guia, naquele que te dá poder, naquele que intercede por ti, o seu mais íntimo amigo. Eu gosto muito quando a senhora White orava, e eu vejo nos escritos dela, ela sempre repetia, ela dizia assim: as minhas orações é para Deus o Pai. As minhas orações ao Deus o Pai vai em nome de Jesus, mas as minhas orações ao Deus o Pai vai em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Orar a Deus em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Veja que coisa extraordinária, meus irmãos. Orar a Deus, pedir em nome de Jesus, mas no poder do Espírito Santo. Irmãos, nós necessitamos do Espírito Santo para gerenciar as nossas emoções. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar equilíbrio. Nós precisamos do Espírito Santo para sentir amor pelas almas que perecem. Nós sentimos a necessidade do Espírito Santo para passar num momento tão conturbado como esse. Você não gostaria, nessa manhã, de entregar sua vida ao Deus Espírito Santo? Você não gostaria, nessa manhã, de navegar com Ele no oceano do Espírito? Eu gosto muito da música do nosso irmão Já Dorme em Cristo, o irmão Lázaro. Ele diz assim: a Deus eu entreguei o barco do meu ser e andei no mar afora. Não vejo mais o cais. Agora é só eu e Deus afora. Saia, sabe, da sua mediocridade. Saia da sua zona de conforto e coloque o pé no mar, porque o Espírito Santo vai abrir o mar em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nessa manhã, e eu quero, de maneira muito especial, colocar a minha vida. Eu quero, nessa manhã, que o Espírito Santo, aquele que realiza em mim a consolação, aquele que é meu guia, aquele que me dá poder, aquele que é o meu advogado, aquele que é o meu tradutor celestial, eu gostaria de confiar o meu barco, a minha existência. Toma-me, ó Espírito Santo, em suas santas e benditas mãos. Faça por mim o que eu não consigo fazer. Espírito Santo, me livre de mim mesmo. Me dê força, me dê coragem, me dê determinação, para que eu seja de fato uma grande bênção. Eu quero que o Senhor crie em mim um coração puro e renove dentro de mim o espírito inabalável. Espírito Santo, gerencie as minhas emoções para que eu não possa, assim, de fato,
causar um ruído na comunicação. Me dê sabedoria para tratar os meus filhos, tratar os meus amigos de trabalho. Espírito Santo, me convença e me converta. Você gostaria de fazer essa sua oração? Levante a sua mão, ligue a sua câmera e vamos conversar com o nosso amigo Espírito Santo. Vamos conversar com ele nessa manhã, para que ele nos dê poder, força e determinação para de fato a gente ser uma bênção. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor criou os céus e a terra, porque o Senhor veio até essa terra na figura do Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor é tão grande, o Senhor é extraordinário, que criou os céus e a terra. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. E hoje o Senhor reina em nós, porque o nosso corpo é o santuário do Deus Espírito Santo. Um Deus que habita conosco, um Deus que é por nós, um Deus entre nós e o Deus em nós. Fortalece, ó Deus Espírito Santo, a nossa fé. Nos dê uma manhã abençoada. Pedagogo divino, me ensine a caminhar e me dê asas para voar no poder do Espírito Santo. Me dê um dia feliz, não somente a mim, mas todos os meus irmãos. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo e o poder do Santo Espírito reine nessa sala e com todos os seus filhos. Nós oramos, ó Pai Santo, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Um abraço muito apertado. Que o Senhor te abençoe e te dê a paz em nome de Jesus. Amanhã nós continuaremos esse tema, tá bom? Beijo no coração. Deus te abençoe.